A paz do Senhor Jesus, você que nos acompanha pela CR Online, onde teremos aí o início de mais um culto ao nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Pode convidar outras pessoas também para chegar. Vai mandando aí o link desse culto para que todos nós possamos, em unidade, entregar o melhor ao Senhor. E nesse momento eu quero te convidar aí aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver. Vamos ter um momento de oração, de consagração, buscando essa paz que excede todo entendimento, para que o Senhor venha renovando as nossas forças, acalentando o nosso coração. Então, de onde você estiver, ore ao Pai nesse momento. Ah, Deus, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Deus, de termos vida. Obrigada por mais um dia, Senhor, onde o Senhor permitiu que pudesse a Tua misericórdia se renovar em cada um de nós. Obrigada pelo fôlego de vida, Senhor, que para muitos tem sido algo raro, algo milagroso nesses tempos. Mas o Senhor tem nos permitido, Deus, termos vida. O Senhor tem cuidado dos nossos familiares. O Senhor tem cuidado dos nossos de tantas formas. Por isso nossos corações estão aqui totalmente gratos a Ti, Pai. Temos muito a agradecer, Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E mais uma vez nós dizemos, Pai, toma a dianteira das nossas vidas, toma a dianteira dos nossos passos, toma a dianteira, Senhor, das palavras que saem dos nossos lábios, toma a dianteira dos nossos pensamentos, para que nós possamos, Pai, estar totalmente na mesma linha, na mesma sintonia daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Seja bem-vindo, Deus, a este culto que estamos iniciando, entregando a Ti, que tudo é por Ti, é para Ti, nada é sobre nós. Nós não estamos aqui, Senhor, porque simplesmente tem uma igreja onde podemos adorar, mas nós estamos aqui porque nós queremos espalhar a outras pessoas esse mesmo amor, Pai, que nos constrange diariamente, essa mesma intimidade que nós temos tido contigo todos os dias e cada dia mais e mais, e nós queremos que outras pessoas também sejam tocadas por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia. Por isso, nessa noite, Santo Espírito de Deus, visita cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, junto conosco, sim, na distância, mas em unidade, no mesmo pensamento, adorando ao mesmo Deus. Esteja com cada um, Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, venha trazer à memória, Senhor, tudo aquilo que nos traz esperança. Tira toda a tristeza, tira toda a aflição, tira todo o medo, todo o desespero daqueles que aqui estão conosco, ou daqueles que irão assistir depois esse culto. Que o Senhor desde já vá preparando corações, Pai. Corações para que sejam totalmente alimentados pela Tua abundância, porque Tu és um Deus de abundância. E nós queremos, Pai, cada dia mais entender que o Teu reino é eterno, que o Teu reino é presente. E nós queremos viver essa abundância desde já. Por isso, Pai, tira tudo aquilo que impeça, Pai, a nossa adoração nesse momento. Que as nossas mentes estejam totalmente cativas ao Teu querer. Estejam totalmente cativas ao entendimento que o Senhor tem para cada um de nós. Revela-se, Pai, a cada um na individualidade. Nós temos tido esse tempo, Senhor, onde o distanciamento das pessoas tem feito com que nós venhamos a nos aproximar ainda mais de Ti. Não sabemos, Pai, qual foi o objetivo seu disso, mas nós cremos que cada dia mais estando perto de Ti é o melhor para nós. Então, seja lá quais são os Seus planos, seja lá quais são as Suas propostas, nós queremos nos aprofundar cada dia mais na Tua presença, Deus. Nós queremos nos aprofundar, Senhor, no rio de águas vivas que saem do Teu altar. E assim como o Senhor tem colocado no meu coração, eu creio, Pai, que muitas vidas também podem receber esta palavra de que toda lágrima, Deus, toda lágrima que tem sido derramada nesse tempo triste, nesses tempos de perda, tem sido derramada como rios de águas vivas, que ao chegar perto do Teu Espírito vai ser transformado em alegria, em abundância, em renovo, em ressuscitamento. Nós cremos, Deus, que Tu és o
mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, é aquele que é capaz de ressuscitar. Ressuscita nessa noite, Deus, sonhos, ressuscita a esperança, ressuscita a fé, Deus, ressuscita a alegria, ressuscita a harmonia no meio das lares, ressuscita casamentos, ressuscita, Senhor, relacionamento entre familiares, pais e filhos. Ah, Deus, sabemos na Tua palavra que os últimos dias seriam tempos difíceis, onde muitos iriam se colocar um contra o outro, mas Deus, intervenha no meio do Teu povo. Não permita, Senhor, que essa palavra venha nos atingir, não permita que venhamos a ser rebeldes. Não queremos, Deus, nem com o Senhor, nem com a nossa liderança, nem com a nossa família, mas que o Senhor venha endireitar, Pai, todas as coisas, para que nós possamos andar no plumo daquilo que é a Tua vontade, porque a Tua vontade é a perfeita, é aquela que nós buscamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, levanta aqueles que estão caídos nessa hora, renova, Deus, a força, que o Teu Espírito venha vivificar aquele que não acredita mais em Ti, que o Teu Espírito, Senhor, venha renovar a fé e a força daqueles que não acreditam mais. Ah, Deus, eu creio, Senhor, que nessa hora muitos daqueles que estão nos acompanhando estão desejando a morte. Por isso, espírito de morte, cai em retirada agora em nome de Jesus, e que todo espírito de vida que vem do Teu trono venha abundar esta vida, esta casa, este trabalho. Pessoas que nos acompanham, Senhor, em hospitais, vá nessa hora trazer o afago necessário, Pai. Tantas pessoas têm nos acompanhado, Deus, em hospitais, e nós cremos que o mesmo Deus que opera aqui é o mesmo que pode operar lá. Então, em nome de Jesus, passeia, Senhor, passeia nos corredores dos hospitais, passeia, Senhor, entre aqueles, Pai, que estão precisando, Pai, da Tua ajuda. Em nome de Jesus, Tu és o Deus de consolo, Tu és um Deus que tudo pode, e nós colocamos tudo em Tuas mãos. Toma a dianteira deste culto, Senhor, para que todas as coisas, Senhor, cooperem para o bem daqueles que Te adoram. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós sentimos a presença de Deus no nosso meio. Onde você estiver agora, aí no meio dessa oração, dessa adoração, dessa fé que está se movendo aí dentro do seu coração, nesta noite, quero te convidar a cantar comigo essa canção que tem feito uma diferença tão grande no ano que passou e também nesse ano. A gente tem profetizado, a gente tem crido e o Senhor tem agido, porque, como já foi falado aqui na oração, é tudo sobre o Senhor Jesus. E Ele está agindo no seu lar, Ele está agindo na sua casa, Ele está agindo nas suas emoções, nas enfermidades que têm cercado quem você conhece, os seus familiares, seu amigo, longe ou perto. Deus não tem limites. Nós somos limitados, mas o nosso Deus, Ele tem poder. E Ele segura o universo na palma da mão. Olha que coisa linda. Imagina esse Deus grande, poderoso, que segura o universo na palma da mão e que sabe quantos grãozinhos de areia tem nessa terra, quantas estrelas no céu, e Ele se importa comigo e com você. Nós somos para Ele muito importante. E nessa noite eu quero cantar com você essa canção. E onde você estiver, eu quero que você adore comigo. Vamos abrir esse momento de adoração, exaltando esse Deus grande e fiel, e tocando nas vestes do nosso amado Mestre, o Mestre da Galileia, que vai invadir, vai entrar, vai mudar, vai tirar tudo aquilo que tem te impedido de sentir esse fluir da presença do Espírito de Deus, que é nesse Deus que nós cremos. Durante todo esse culto, eu sei que Ele vai agir na sua vida, onde você estiver. Aleluias. O Espírito Santo de Deus. Adore comigo. Quando ouvi falar de você, eu já tinha desistido de viver. Nada tinha a oferecer, a não ser minha dor.
Esvaía-se de minhas forças, mas ouvi falar de você e fui a te procurar, perguntando onde estavas. Enquanto ia, eu pensava: será que ele vai me atender? Será que ele vai me perceber? Era grande a multidão, mas decidi não desistir. Lá no fundo eu senti que o meu maior tesouro estava ali. Eu já cheguei até aqui, pois eu ouvi falar de você. Enfrentei a multidão, fui seguindo a sua voz. Eu não ia desistir, tocar em suas vestes decidi. Foi alívio manifesto com poder. Virtude dele veio e eu senti. Virtude dele veio e eu sarei, eu sarei, eu sarei. Ouvi a sua voz me procurando, eu vi o seu olhar buscando o meu, e eu me prostrei e o adorei, e fui tocada por ele. Eu adorei, eu adorei. Aleluias. Onde você estiver, sinta o toque do Espírito de Deus, mas dê o seu passo, vai até Ele, conversa com Ele, fale com essa pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Converse, fale a tua dor, conte o que você está sentindo, porque Ele é Deus e Ele é o Consolador, aquele que ficou, aquele que está no meio de nós. Que nessa noite você possa sentir o mover do Espírito aonde você estiver, aí no chat, ou você assistindo em casa, na sua TV, no seu celular. Sinta a presença do Espírito de Deus. Vamos adorar com essa canção que eu acho que vocês vão gostar muito, porque eu amo, porque Ele é essa flor maravilhosa, Ele é o nosso amado, Ele é precioso, rosa de Saron. Vamos relembrar adorando ao Senhor Jesus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo a terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Cante. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Diz. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus, Jesus. Ele é precioso, Ele é precioso.
de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas veja só, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, diga, precioso pra mim é Jesus, diga comigo. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso, precioso pra mim é Jesus. Diga, precioso pra mim é quem é precioso pra você. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Tu és precioso. Recebe, Senhor, como um cheiro suave a adoração do seu povo que se encontra, Senhor, te adorando nesta noite. Tempo de cura, cura da alma, cura dos medos, cura da depressão. Cura, Senhor, este povo que te ama e te adora. Passa, Espírito de Deus, porque tu és precioso para nós. Invade as casas, os apartamentos, os quintais, os carros, os home office. Visita, Espírito de Deus, tu és precioso para nós. Ah, Jesus, nós te conhecemos. E esse nome, Jesus, é precioso. Eu sei que você tem a sua maneira de falar com Ele. Então, enquanto a gente relembra, enquanto a gente canta, a gente adora, chamando a atenção desse Rei maravilhoso, eu te convido a entrar no Santo dos Santos com alegria, com júbilo, porque onde há adoração, a presença de Deus está ali. Então adora o Senhor com essa canção. 400 da harpa, vamos lá. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei, não, não. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, oh, bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, eu estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Um momento maravilhoso de louvor ao Senhor. É motivo de muita alegria para mim estar aqui hoje, não para cantar, mas para ministrar nossa vida sobre dízimos e ofertas. E eu quero ler com você aqui essa passagem no livro de 2 Coríntios 9, o versículo 7, 8 e 10, que diz da seguinte forma: que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação,
pois Deus ama a quem dá com alegria. Em algumas versões diz, não com tristeza nem por necessidade, não com pesar nem por obrigação, ou não forcem ninguém a dar o que não deseja, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boa obra. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Hoje o meu coração transborda de alegria por poder compartilhar com você não somente essa palavra de esperança, mas por poder falar daquilo que nós, como igreja, temos vivido em tempos tão caóticos que o nosso planeta, e infelizmente muito mais agravado, o nosso país tem enfrentado. Eu quero falar com você sobre as motivações que são curadas pela alegria em contribuir. Falar de alegria em um momento tão complicado que nós estamos vivendo é realmente crer que a alegria do Senhor ela não depende do que é externo, mas ela depende daquilo que vai dentro de nós, nele, acreditando naquilo que Ele pode fazer por nós e confiando naquilo que Ele tem direcionado às nossas vidas. O Espírito Santo reservou esse momento para falar ao nosso coração sobre as finanças, sim, sobre o seu dinheiro, sim, sobre como Ele quer nos curar e nos ensinar a viver nas nossas finanças a vida abundante que Jesus nos prometeu em João 10:10, quando Ele disse que veio para dar vida, e não somente dar vida, mas vida em abundância. Nestes versículos do capítulo 9 que eu li com vocês, o apóstolo escreve a sua segunda carta aos irmãos de Coríntios, reforçando o pedido referente à grande coleta que eles fariam para a igreja em Jerusalém. E eu quero, junto com você, olhar o cenário que levou Paulo a convocar as igrejas da Acaia, da Galácia, da Macedônia e da Ásia a levantarem essa grande contribuição aos irmãos da Judéia. Os relatos históricos nos dizem que no ano 40 depois de Cristo, Herodes se empenhou terrivelmente a perseguir os cristãos em Jerusalém e a Judéia foi assolada pela fome, situação essa que piorava a cada ano. Por cerca do ano 49, Paulo vai até Jerusalém para se encontrar com os representantes da igreja, Tiago, Pedro e João. E em Gálatas 2:10, na conversa em que eles tiveram, eles pedem para que Paulo, apesar de fazer o seu serviço missionário, concentrando as pregações em outros países, levando a palavra aos gentios, que não se esquecesse dos necessitados da igreja de Jerusalém. E assim Paulo fez. Então Paulo escreve a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, reforçando tamanha alegria em que ele sentia por saber que podia contar com as contribuições das igrejas. Pois Coríntios, a igreja de Coríntios, os irmãos de Coríntios, eles estavam incentivando as demais igrejas a também fazerem a mesma contribuição, doando com generosidade e muito mais, louvando o nome do Senhor com as suas contribuições e a sua disposição. O Senhor quer falar conosco, com a sua igreja, nós aqui nesse tempo, a respeito das bênçãos que alcançamos quando nos dispomos a dizimar e ofertar com alegria. Alegria esta que nos torna generosos. Existem muitas linhas teológicas a respeito do dízimo no Antigo e no Novo Testamento, mas de forma pessoal, eu tenho em meu coração o seguinte pensamento, que se debaixo da lei todos dizimavam 10%, o que eu não daria hoje vivendo debaixo da graça? Muito mais, muito mais. No versículo 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que ao contribuir com a igreja, que os irmãos pudessem se permitir sentir alegria e não tristeza, obrigação ou pesar, pois Deus ele ama a quem dá com alegria. E é exatamente esse versículo 7 que permeou no meu coração durante essa semana. E é sobre ele que eu quero falar com você. O que Deus ministrou em meu coração sobre os aspectos da transformação que nós vivemos quando temos uma atitude de dizimar e ofertar com alegria real, aquela alegria que vem de dentro para fora. Não uma alegria que nós queremos ter, mas não conseguimos ter, mas aquela que nós buscamos em Deus, sentir a satisfação de dizimar e ofertar na casa dele. Um dos aspectos é que nós somos libertos do medo provindo da religiosidade. A igreja de Corinto era uma igreja participativa, uma igreja que incentivava, que inspirava outras igrejas a contribuírem. Mas quantos ali não estavam participando daquele momento com pesar e com obrigação? Deixando também de receber de forma integral as promessas de Deus reservadas àqueles que cumprem os princípios também em suas finanças. E quantos de nós hoje somos tão ativos, participativos, fiéis nos nossos dízimos, porém muitas vezes, sem sentir a verdadeira alegria da real entrega na obediência, perdemos por receber muitas bênçãos. Quantas vezes eu dizimei e ofertei o meu dinheiro
Porque eu tinha medo. Tinha medo. Porque desde a infância eu ouvia as pessoas dizendo, olha o devorador, olha o migrador, olha o cortador. Isso gerava no meu coração um sentimento de medo. Mas a palavra diz em 1 João 4,18 que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Porque o medo, ele envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa é a versão Almeida atualizada. Então, quando eu oferto por medo, na verdade eu não me permito sentir o amor de Cristo em mim. Pois este amor, ele lança fora todo medo. Não me traz peso e é leve. Nos traz sim o senso de responsabilidade, mas não como um fardo pesado. Eu me sinto responsável pelo reino, mas não me sinto obrigado pelo reino. É leve e traz muita alegria. A partir de hoje, se você pensar, se eu não dizimar, eu serei castigado e vão vir todas as maldições sobre mim, você deve repreender, pois Satanás é quem vem para te acusar. O segundo aspecto é que nós nos tornamos generosos quando ofertamos com alegria. O Espírito Santo nos confronta em nossas motivações financeiras, sim. Mas juntamente com esse tratar, com esse confronto, ele vai trazer o entendimento e os pensamentos de alegria, de paz, de pertencimento ao reino. Você vai se sentir importante, privilegiado por poder ajudar a sua igreja e todos que dependem dos dízimos e ofertas para serem supridos nas suas necessidades. Você vai sentir a generosidade fluindo de dentro para fora. Dentro para fora. Não é uma generosidade artificial, é orgânica. Você vai se permitindo sentir a alegria e a alegria vai trazendo em você o desejo de compartilhar aquilo que você tem recebido. Não somente com a sua igreja, não somente num dizimar, num ofertar, mas também com as pessoas ao seu redor. Você vai olhar o necessitado de uma forma diferente, você vai sentir a necessidade de pensar nas pessoas que precisam de algo, de um alimento, de uma roupa, de um cobertor, de uma palavra. É assim que o Senhor quer nos usar, com generosidade. É para isso que Ele nos chamou, para contribuir com alegria e sermos generosos nessa alegria real que nós vivemos. O Espírito Santo nos faz entender que apesar do dinheiro ser algo físico, no mundo espiritual é como uma semente que semeada vai frutificar por gerações, abençoando você, abençoando sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ou seja, o dinheiro que você investe nesta igreja, na sua igreja, nesta igreja, vai render em proporções exponenciais no amanhã. A sua vida é passageira nessa terra. Mas a igreja, ela vai permanecer colhendo os frutos daquilo que você contribuiu. Você consegue dizimar e ofertar com alegria quando muda a sua perspectiva a respeito de quem Deus é para você. Tirando da sua mente essa figura do Deus castigador, do Deus julgador, do Deus que te subjuga a uma lei e passa a enxergá-lo como um pai amoroso, o Abba, que tem prazer em abençoar os seus filhos e vê-los abençoando a outros. A generosidade provinda da alegria em contribuir é uma atitude que nos leva a cumprir um dos maiores ensinamentos da fé, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que maravilhosa palavra. O terceiro aspecto é que aprendemos a confiar, reconhecendo Deus no nosso dia a dia. Em 2 Coríntios 9:10, diz assim, e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Em meio a essa pandemia, temos vivenciado muitos milagres da parte de Deus, mesmo em meio a tantas lutas. Eu tenho certeza que você, que é contratado de uma empresa, você micro ou grande empreendedor, ou que trabalha de forma autônoma, ou você que está neste momento desempregado, mas busca todos os dias uma maneira de obter a sua renda, o seu ganha-pão, tem batalhado contra a correnteza da economia atual e vivido dias de milagres. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que existe uma maneira que vai, uma promessa que vai se cumprir sobre as nossas vidas quando a alegria e o entendimento e a obediência estiverem em nós ao contribuirmos com o reino de Deus. Assim como o apóstolo Paulo diz no versículo 10 do texto base, Deus dará todas as sementes que precisamos. E eu quero compartilhar com você algo que eu sei que tem sido a realidade de muitos dizimistas fiéis desta casa. Ao fechamento de cada mês dessa pandemia, eu não tenho explicações humanas para falar do que eu tenho vivido na minha vida financeira e no comércio em que eu trabalho. Eu vejo Deus suprindo cada uma das necessidades.
e às vezes nos permitindo até viver alguns mimos. Aquilo que você acha que não vai conseguir ter naquele mês, aquilo que você diz, poxa, eu vou deixar para depois. De repente o Senhor usa alguém, o Senhor usa uma situação e você consegue alcançar aquilo. São os mimos do Senhor para nós. E isso me faz entender que Ele vem a me abençoar não somente porque quer me abençoar de forma individual, pois Deus é um Deus de coletivo. Ele sempre vai nos abençoar para abençoar a outros, para alcançar a outros. É assim que o Senhor trabalha. Então Ele espera de mim e de você uma atitude além daquelas que englobam as nossas próprias necessidades. Ele espera de nós uma atitude de alegria, que vai fazer o nosso coração transbordar em generosidade, alcançando aqueles que precisam de nós e mantendo a casa do Senhor em perfeito funcionamento, resgatando aqueles que nós, de forma direta, não podemos alcançar. Por isso, ao ofertar, precisamos inundar o nosso coração com esse sentimento de alegria e de gratidão a Deus. Se você oferta, se você dizima e você sente pesar e você sente obrigação, eu quero te convidar hoje, em nome de Jesus, a pedir para que o Senhor dê alegria ao seu coração. Eu já fui alguém que dizimava por pesar, que dizimava por obrigação, que dizimava porque eu sentia que eu tinha que cumprir um protocolo. Mas eu pedi para o Senhor me tirar debaixo dessa cegueira espiritual, porque é um jugo que o próprio Satanás coloca sobre nós, não deixando com que nós venhamos a viver uma vida excelente na presença do Senhor. Então eu orei, pedi para o Senhor me fazer sentir essa alegria de verdade em contribuir. Hoje, gente, eu não penso mais, meu Deus, eu vou tirar aqui, mas vai desinteirar daqui. Não, eu penso, eu vou dar o dízimo desta semana. Ou se eu recebo por dia, o dízimo desse dia. Ou se eu recebo no mês, o dízimo desse mês. E eu sei que o Senhor vai prover. Essa semana eu vivi essa experiência. Eu olhei na conta da empresa e falei, meu Deus, eu vou devolver o dízimo da semana que passou, porque passa a semana, eu devolvo o dízimo, né? E eu falei, meu Deus, eu tenho tantas contas para pagar e eu não tenho o dinheiro todo. O meu coração, ele titubeou. Nosso coração enganoso. Mas aqui dentro eu falei, Senhor, me perdoa por ter pensado dessa forma. Porque melhor é priorizar a tua casa do que ficar preocupada e ficar negociando com aquilo que é do Senhor. Então eu pedi perdão para o Senhor e com alegria eu devolvi o dízimo da empresa. Então, essa é a questão. Não quer dizer que você não vá pensar, não vá temer, não vá, de repente, titubear no seu pensamento, mas quando você tem a certeza da alegria e das promessas que você recebe quando você dizima com alegria, você vai repreender dentro de você aquele pensamento e você vai aprendendo dia após dia a seguir nessa vida com fidelidade com o Senhor. Por isso, ao ofertar, a gente precisa ter essa alegria. E quando ofertamos, não estamos dando o que é nosso, estamos dando aquilo que é dele e que Ele nos deu para administrar. Foi esse o pensamento que tomou meu coração naquele momento em que eu fui entregar meu dízimo e a oferta. Por isso, não podemos ofertar com tristeza, porque se nós temos alguma coisa, se nós temos o que comer, se nós temos o que beber, se nós temos onde morar, como muitos não têm, é porque o Senhor tem trazido a provisão. E se Ele tem dado a mais, que nós possamos ser a provisão para esse que não tem. E nem dar com obrigação, pela força do hábito, mas sim pela força da gratidão, porque é ela que gera o fruto de alegria. Então oferte, invista e dizime sempre, sempre, sempre com alegria. Como eu disse no começo dessa pregação, a nossa alegria em Deus não depende da situação externa que nos cerca, ela depende daquilo que é promessa do Senhor para as nossas vidas. E Ele diz que Ele está conosco. E se alguma preocupação ainda rouba a sua alegria em contribuir, fale com Deus agora e peça que Ele te ajude a sentir essa alegria. Essa alegria que te fará espalhar a generosidade para a honra e glória do Senhor. Aí na sua tela, você vai ver 3 formas de pagamento. Pelo Pix, através da transferência bancária ou pelo site da igreja. Esse é o momento de você contribuir. Igreja, não se esqueça, o Senhor está cuidando de nós. Que a nossa atitude de dizimar e ofertar hoje produz em nós essa alegria, a generosidade e também a fidelidade e a misericórdia, que são os frutos de justiça que o Senhor espera que nós tenhamos junto com o nosso dízimo. Porque assim como Ele diz em Mateus 23, 23, que nós não venhamos somente a dar o dízimo e não ter um coração disposto, isso é hipocrisia, mas que ao dizimar e ofertar, nós venhamos reconhecer as nossas debilidades e pedir ao Senhor que nós venhamos amar o nosso próximo. Igreja, amar ao nosso próximo. Não é esperar, às vezes, fazer uma viagem missionária para isso. Às vezes tem alguém no andar de baixo da nossa casa, no andar de cima, ao nosso lado, que precisa de algo. Se mostre, se exponha, se revele. Coloque alguma coisa ali, uma folha impressa, dizendo, olha, você precisa de comida? Conte comigo. Poste na sua rede social.
Se a gente tem, se o Senhor nos dá 2, nós podemos dar 1 para essa pessoa. É por isso que Ele dá além daquilo que precisamos. E eu tenho certeza que nós, como corpo em Cristo, vamos vencer essa situação. E vamos sair disso muito mais unidos, muito mais conectados como igreja. Porque o real sentido da igreja é esse, é estarmos conectados como um corpo só. Foi assim que a igreja primitiva venceu todas aquelas perseguições. E é assim que nós vamos vencer essas perseguições também. Que a nossa atitude venha trazer confiança. Porque confiando nele, nós não seremos abalados. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Todo o céu te exalta, cantam alto, rompendo em louvor. Podes ouvir o som do céu descendo aqui, o som do céu descendo aqui. Pai nosso, todo o céu te exalta, cantam alto, rompendo em louvor. Podes ouvir o som do céu descendo aqui, o som do céu descendo aqui. Espírito vem, derrubar muralhas. Espírito vem, 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 que desça o céu aqui. Cante. Espírito vem, 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 derrubar muralhas. Espírito vem, que desça o céu aqui. Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória treme a terra e o céu. O som do céu descendo aqui, oh, o som do céu descendo aqui. Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória treme a terra e o céu. Aviva, queremos ver teu reino aqui, queremos ver teu reino aqui. Espírito vem, derruba muralhas. Espírito vem, oh, que desça o céu aqui. Espírito vem, oh, vem, Senhor, derruba muralhas. Espírito vem, 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 que desça o céu aqui, que desça o céu aqui, em todo lugar onde és adorado. Nesta noite, ó Deus, que desça o céu onde você está, que desça o céu.
desça o céu no teu coração, mudando tudo de lugar. Espírito vem derrubar muralhas. Espírito vem, que desça o céu onde você está e aqui. Espírito vem derrubar muralhas. Espírito vem, nós te desejamos que desça o céu aqui, que desça o céu. Espírito de Deus, venha usar, Senhor, a tua serva, fale conosco. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você mais do que tudo, mais do que a própria vida, mais do que o ar que respiramos. Use com poder, use com unção, use, revele a tua vontade, use a boca, Senhor, o intelecto da tua filha nesta noite. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, assopra em cada ouvido, Senhor, que vai ouvir essa palavra, Senhor, participar desse culto. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória e a plenitude da tua presença. Em nome de Jesus. Palavra poderosa de dízimos e ofertas, que eu tenho certeza que você foi abençoado, já adorou ao Senhor com seus dízimos e oferta, e agora nós gostaríamos que você aumentasse a sua expectativa, porque nós vamos transicionar para o momento da palavra. Pegue seu caderno, sua caneta para você fazer a sua anotação e gere uma expectativa no Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai falar um pouco mais conosco. Seja abençoado com a palavra. Ai, Deus, nós pedimos para que realmente Teu Espírito venha quebrar as muralhas daqueles, Pai, que ainda tem qualquer tipo de resistência. A Tua palavra é poderosa, é eficaz, é capaz, Senhor, de transformar, Pai, todas as coisas. E é diante da Tua palavra, Senhor, que é totalmente viva, que eu me coloco nessa hora. Clamando, Pai, que apesar de mim o Senhor venha falar, que apesar de mim o Senhor venha agir, que apesar de mim, Pai, o Senhor se revele a cada um dos meus irmãos. Que o céu desça, Pai, não só neste lugar, mas desça na vida de cada um que está nos acompanhando, em cada lar, em cada casa, em cada hospital, em cada leito, aonde tiver uma vida, Senhor, nos acompanhando nessa hora, que o Teu Espírito venha ser renovador, que o céu desça neste lugar e renove todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Você aí do seu lugar, da sua casa, onde estiver, não esqueça de convidar pessoas para serem ministradas também nessa hora. Muitas vezes nós lastimamos por não estarmos podendo congregar todos juntos, mas o Senhor me disse algo muito forte quando eu pensei nisso. Falei, meu Deus, vou chegar lá, a igreja vazia, ninguém. Só que o ser humano, ele é muito pequeno dentro da grandiosidade de Deus. Aí o Senhor falou, não é sobre você. Não é sobre vocês, é sobre o meu reino. E aí eu entendi que podem não ter ninguém aqui, mas as pessoas que serão alcançadas serão muitas e muitas e muitas pessoas, centenas e talvez algumas milhares de pessoas, muito maior o número de pessoas do que se estivessem no templo. Então Deus é grandioso em todo o tempo. E todas as coisas cooperam para bem daqueles que adoram ao Deus. Então que você venha acalmar teu coração, tranquilize-se, permita que realmente o Espírito de Deus venha falar com você e venha ministrar essa palavra, assim como Ele ministrou no meu coração, quando eu fui pedir um direcionamento, porque a gente sempre tem palavras, né, a ser ministrada, aqueles que buscam pelo menos um pouco mais de convivência com Deus, intimidade, busca a palavra, sempre tem algo a dizer. E eu falei, não, Senhor, eu não quero algo que eu já tenha sido ministrado, eu não quero algo que de repente eu tenha vontade de ministrar, eu quero algo novo para a tua igreja.
E o Senhor me trouxe uma palavra que aos meus olhos não tinha nada de novo, mas o Senhor, mais uma vez, nos surpreende e fala, não é sobre você. Abra comigo aí a tua Bíblia, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 em diante. É uma parábola que para muitos talvez seja uma palavra conhecida, mas o Senhor tem, assim como a misericórdia dele que se renova todos os dias, a palavra dele também se renova. Mateus 25 diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentro delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Grave bem isso no teu coração. Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Até aqui, irmãos. Fala conosco, Senhor. Mais uma vez eu clamo. Renova, Senhor, a nossa fé, renova a nossa história, e que essa palavra venha entrar na nossa mente e no coração, para fazer realmente uma diferença nos nossos dias, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra que o Senhor trouxe para mim, através dessa parábola, tem como título, cumprindo o meu papel no reino. Cumprindo o meu papel no reino. Só que para eu cumprir o meu papel no reino, eu preciso primeiro saber qual é o meu papel no reino. Muitas vezes nós pensamos em reino, pensando em algo longínquo, pensando depois lá nos céus, pensando depois do arrebatamento da igreja. E é algo que eu tenho trazido para a minha vida e eu faço questão sempre de compartilhar para as pessoas que estão ao meu redor. O reino de Deus já está entre nós. Jesus já disse isso lá atrás, quando alguns fariseus disseram: e quando chegará esse reino? E ele falou: o reino de Deus já está entre vós. Se naquela época estava, continua a estar, porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. E se ele diz que o reino de Deus está entre nós, ele quer dizer assim, que esse reino de abundância está entre nós. Esse reino de bondade está entre nós. Esse reino de justiça está entre nós. Ou seja, você pode ser bom, você pode ser justo, você pode ser benevolente, você pode pensar no teu irmão, porque isso faz parte do reino de Deus. Quando nós às vezes pensamos em reino de Deus, nós pensamos somente em grandes maravilhas, em grandes milagres futuros, mas o reino de Deus pode fazer milagre ainda hoje. E aí quando o Senhor me trouxe essa palavra das 10 virgens, normalmente quando nós lemos essa palavra, nós pensamos na nossa própria vida, né? Será que eu estou atento com a volta de Cristo? Mas, mais uma vez, como eu disse, Deus falou assim, não tem a ver com vocês, tem a ver com o meu reino. Tudo tem a ver com o reino de Deus. Quando nós pararmos de olhar para nós mesmos e começarmos a desenvolver o reino de Deus na nossa vida e nos nossos dias, a abundância vai chegar. Então nós temos que reconhecer que nada é sobre mim, nada é sobre você, mas tudo é sobre o reino dele. E aí ele fala assim, e falou ao meu coração, a diferença entre essas 10 virgens é que as primeiras 5, que são chamadas de nécias nessa tradução dessa palavra, elas tiveram esse encontro com Jesus, na qual elas aceitaram a luz de Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? E a palavra diz que elas levaram consigo a lâmpada, ou seja, elas tinham Jesus com elas. Elas tinham essa lâmpada que as guiavam, talvez para a salvação, talvez para esse reino vindouro, talvez de uma forma boa na terra. Talvez sim.
Mas nós temos que nos atentar a essas outras 5 virgens. Essas 5 que eram prudentes. Porque além delas aceitarem a Jesus como a tua luz, além delas entenderem que era necessária essa lâmpada no dia a dia delas, elas também trouxeram consigo aquilo que era um plus na vida delas. Aquilo que é necessário para os nossos dias, o azeite. Ou seja, o Espírito Santo estava com elas. Então era essa a diferença entre as virgens. E essa tem que ser a diferença da nossa vida. O que eu quero para a minha vida? Simplesmente a salvação? Simplesmente conhecer a Jesus? Ou eu quero ser realmente o embaixador de Deus aqui na terra? Porque embaixador é aquele que representa um reino. O embaixador, ele pode estar no país que for, mas se ele representar, por exemplo, o Brasil, ele vai fazer de tudo nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa, pelo teu país. O que importa para ele é o país, ele é a representatividade do país dele. Você tem sido a representatividade do reino de Deus na terra? Quando a palavra nos chama de embaixadores, é isso. É trazer essa responsabilidade. E eu acredito que muito mais do que responsabilidade é um privilégio. Porque se na terra o embaixador acha que é privilégio representar o teu rei, o teu país, imagine nós, como réis mortais, sermos representantes do reino de Deus na terra. E é isso que o Senhor desperta para as nossas vidas. Você é aquelas 5 nécias que somente está se ocupando com viver o raso daquilo que Deus tem, ou você é aquele que se aprofunda nos dons, se aprofunda nos ministérios que Deus tem, se aprofunda no chamado que Deus tem, entende e conhece pelo qual você foi feito nesta geração? Qual o propósito pelo qual você foi feito? Você sabe? Você se identifica com algum? E aí o Senhor trouxe para mim uma palavra que está contida lá em Efésios. Nós precisamos estar sensíveis a esse mover do Espírito Santo. Hoje, no meio do caos, no meio de tudo que acontece, o Espírito Santo está se movendo de uma forma sobrenatural. E nós temos que estar sensíveis ao tempo do Espírito Santo. E aí em Efésios capítulo 4, versículo 11, olha aqui que é dito isso para nós. A respeito daquilo que Jesus deixou. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. São 5 ministérios que o Senhor Jesus deu à igreja. Porque é uma igreja que exerce realmente esses 5 chamados, esses 5 ministérios, a igreja completa. Um completa o outro, nenhum é maior que o outro, mas um completa o outro, no mover sobrenatural do Espírito Santo. E é isso que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu quero compartilhar com você. Aquilo que essas 5 virgens prudentes tinham a mais na vida delas, era o conhecimento sobre esses 5 ministérios. Quando a palavra diz que elas traziam consigo o azeite, elas traziam consigo a realização desse ministério aqui na terra. Quando o noivo chegou, olhou para elas, ele entendeu, sim, você cumpriu o objetivo pelo qual você foi chamado. Não é simplesmente, sim, você vai para o céu, mas é aquele olhar de orgulho, aquele olhar de contentamento. Sim, você cumpriu o teu chamado pelo qual eu te fiz nesta geração. E é esta alegria que nós temos que ter ao encontrar com o noivo. É muito mais prazeroso do que simplesmente alcançarmos a salvação. Você já tem a salvação em mãos. Então o que você tem feito para agradecer a esse Salvador aquilo que Ele já te deu como dádiva gratuita? Que nós possamos identificar em nós, Senhor, nessa noite eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha produzir na vida de cada um que está nos assistindo, que está nos acompanhando, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Muitas vezes nós queremos nos inspirar em pessoas e queremos às vezes o chamado daquela pessoa, a pessoa que é um profeta usado por Deus, você queria tanto ser um profeta daquele jeito, mas de repente o seu chamado é de evangelista. Então nós temos que entender aquilo que Deus tem como direcionamento, porque quando o alvo é certo, aquilo que Deus tem como tarefa é feita de uma forma perfeita. E é isso que nós temos que entender. E é algo tão interessante que já vi algumas pregações, e aí
é algo muito fácil, didático de entender que esses 5 ministérios, eles estão contidos nos 5 dedos da mão. Né? E são 5 dedos, e é isso que nós temos que entender, que ministério, chamado, ele anda em concordância. Nós temos 5 dedos, mas todos são fundamentais. Nós não queremos viver nenhum sem um dedo, nem imitando ninguém. Não queremos. Nós queremos ter os dedos completos, assim como a nossa vida ministerial, ela tem que ser completa diante do Senhor. E aqui, diante dos dedos, nós vemos esses 5 ministérios. O ministério do apostolado. O apóstolo, ele tem acesso a todos os demais. Então, o apóstolo está contido aqui no dedo polegar. Ele tem acesso a todos os demais ministérios. Ele é aquele que destrava o chamado das pessoas. Ele é aquele que leva a igreja, ele é aquele que levanta a igreja, ele é aquele que envia. E muitas vezes nós achamos que é necessário nós termos a unção derramada, declarada diante da terra, né, diante dos homens, que eu sou um apóstolo, eu sou isso ou aquilo. Mas não, esse tipo de unção, esse tipo de chamado já está nos céus. Quando é derramado na terra, é só confirmação do que está nos céus. Então, de repente, a nossa igreja, Cidade Refúgio, não tem apóstolo, mas nós temos visto pessoas. A nossa pastora Lana mesmo, é nítido o chamado apostólico na vida dela, porque é nítido a experiência e a forma tranquila que ela leva os pastores, que ela conduz a igreja, que ela levanta outras igrejas, e ela não vai precisar, talvez, nunca ser derramado óleo sobre ela, porque é um chamado que ela exerce com graciosidade, com naturalidade, e tantas outras pessoas que nós vemos, às vezes, exercendo o seu chamado, o seu ministério, mas ainda não têm unção. Quantas pessoas nós vemos que são evangelistas natos, mas ainda não têm derramamento de óleo sobre ele, ou evangelista ou missionário são iguais. Então, que nós possamos entender isso, todos andam junto. O profeta é o dedo indicador, é aquele que aponta o pecado, aponta o erro, aponta o caminho, porque o profeta não é somente para acusar, mas ele é aquele que aponta, conduz. Né? O profeta, quando ele aponta, é ser boca de Deus na terra para conduzir a igreja dele ao que é certo. Então, veja que são ministérios que estão sempre em concordância. O maior, que é o maior dedo, é o evangelista, porque ele está sobre todos. Não existe apóstolo, não existe pastor, não existe mestre, não existe profeta se não houver quem vai evangelizar. Então, o evangelista é um ponto muito importante para esta obra do reino de Deus aqui na terra. E depois nós temos os pastores, que são aqueles que vão apacentar, todos que chegarão através da obra do evangelista, através do apóstolo, através do mestre. E o mestre é interessante, que é o mindinho, parece ser o menorzinho, mas é porque ele entra em todos os ouvidos. Ou seja, todos os ouvidos têm que aprender, todo mundo tem que aprender, para que nós possamos realmente crescer em graça, crescer em sabedoria. Nós nunca vamos saber de tudo, nunca. A humildade está em entender que nós nunca vamos saber de tudo. Por isso é muito importante que haja mestres dentro da igreja. E é possível que o pastor seja mestre? É possível. É possível que o evangelista seja mestre? É possível. O importante, nós não estamos aqui querendo identificar fulano, acho que é, fulano acho que é, mas você tem que identificar em você, quem sou eu no reino de Deus? Eu preciso saber quem eu sou para me colocar na posição que Deus tem para mim. Eu preciso saber o que eu estou fazendo nesta geração. E é algo tão grandioso que nós temos vivido em tempos muito difíceis, mas aqueles que têm realmente entrado em comunhão com o Espírito Santo têm entendido que há motivo para todas as coisas. E nós temos visto testemunhos de muitas igrejas que têm crescido. Esses cultos online, não só da nossa igreja, mas em todas as igrejas de Cristo aqui na terra, têm feito com que mais pessoas se aproximem de Deus. Então, se este é o tempo, desenvolva-se neste tempo dessa forma. Porque em 2 Coríntios 5,18, há um outro ministério também que faz parte na vida de todos esses 5 que eu citei, que é a vida de qualquer um que conhece a Cristo aqui na terra foi chamado. 2 Coríntios 5,18 diz que nós somos chamados para o ministério de reconciliação. Ou seja, as pessoas na terra, nós temos visto isso, e talvez você conheça pessoas que estão em sua volta, talvez parte da sua família seja esse tipo de pessoa que
estão decepcionados com Deus, não acreditam mais em Deus, acha que Deus está pesando sobre a vida da sua família, porque muitos têm perdido familiares, então acha que Deus está irado e tem perdido a fé em Deus. E aí a sua obrigação e a minha obrigação, como filhos de Deus e como embaixadores de Deus, sermos conciliadores. Nós precisamos conciliar o homem a Deus, irmãos. Nós precisamos trazer à existência a paz na vida dessas pessoas que não conhecem e desistiram de Deus. Reconciliar as pessoas com Deus é ter esse efeito, né? Trazer de novo a tranquilidade, trazer de novo a abundância para essas vidas, trazer de novo a paz. As pessoas têm perdido a paz facilmente porque não conseguem se conciliar com Deus. Ontem, eu faço parte também do grupo de ministros da integração, inclusive você que está nos assistindo agora, que de repente não faz parte da Cidade de Refúgio, não conhece ou está começando agora a conhecer, entra aí no link que o pessoal aí da comunicação está disponibilizando, para que você possa fazer contato, conhecer um pouco mais da igreja. Nós temos aulas de integração, que é para te integrar à igreja. E aí ontem na aula alguém falou assim, será que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Porque se nós formos olhar, realmente parecem deuses diferentes. Um era muito bravo, um era aquele que matava, e o outro é um Deus de amor. E aí eu falei assim, não, o que acontece é que o mesmo Deus de ontem é o de hoje. Deus, ele não muda. A diferença é que antigamente, Deus, ele tentava de toda forma se conciliar com o homem, tentava de toda forma transformar os dias do homem, tentava de toda forma trazer as bênçãos na vida do homem, e o homem sempre na rebeldia se esquivava da vontade de Deus, até que por amor à humanidade e pela falta de entendimento da humanidade em Deus, o que ele fez? Ele se fez personificado na vida do Filho aqui na terra. Então, é o mesmo Deus. A diferença é que a grandiosidade dele foi tanta, que ele falou, já que vocês não estão me entendendo da forma que eu estou me mostrando para vocês, então eu vou me fazer carne, para que vocês possam entender. A minha intenção com vocês é me conciliar, é me reconciliar, é todos os dias estar pertinho de vocês. Foi por isso que ele nos enviou Jesus. E você tem feito o quê com essa graça maravilhosa? Ah, Deus, eu não sei você, mas todos os dias eu dou graças em conhecer esse Jesus. Imagina as pessoas que vivem nesse tempo e que nós temos vivido sem esperança, sem conhecer um Deus que pode as coisas ainda hoje, sem conhecer um Deus que pode ainda hoje ressuscitar mortos. Eu e você, conhecendo, muitas vezes nos entristecer. Imagina as pessoas que não conhecem. Por isso é a minha obrigação e a sua obrigação trazer essa mensagem de que o reino de Deus, ele se faz presente. O reino de Deus, e quando nós falamos de reino de Deus, é isso. O reino de Deus, a Bíblia fala que no reino de Deus não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor. Ou seja, todas essas coisas é possível. Porque aonde Deus está, Ele consegue trazer paz, Ele pode trazer, aonde há clamor, Ele pode trazer tranquilidade, Ele pode trazer regozijo, Ele pode trazer transformação. Por isso que eu creio que o reino de Deus está entre nós. Ele não é só a palavra, eu creio, você tem que crer. Viva crendo nisso. O reino de Deus está entre nós. E aí Jesus traz um alerta lá em Mateus 4,18. Ele fala assim para o povo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E aí muitas vezes as pessoas leem essa palavra com medo. Arrependei-vos, como se fosse uma palavra assim de, para de pecar, deixa essas condutas, como se fosse uma palavra assim onde Jesus, aquele Deus mau, né, aquele Deus que gosta de castigar, estivesse alertando o povo, mas não. Jesus, mesmo tentando nos consertar, mesmo tentando nos advertir, Ele sempre faz de uma forma amorosa. Quando Ele fala, arrependei-vos. Essa palavra, ela vem originária do hebraico, que trazem a palavra techuvá, que significa voltar ou retornar.
Nos evangelhos, quando nós falamos em arrependimento, nós estamos sempre pensando em metanoia, transformação de mente, ou seja, mudança. Então, quando Jesus fala arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus, ele quer dizer assim, mudem a sua mente, muda a concepção daquilo que você acredita, muda a sua postura, muda a sua crença. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, através da tua vida, da tua conduta de voltar atrás, né? Quando fala a respeito de arrependimento, muitas vezes entende-se como conversão no sentido assim, quando nós estamos dirigindo, quando faz uma conversão, você está retornando. Ou seja, retorne aquilo que o Senhor deixou como palavra, retorne aquilo que Jesus deixou como modelo, retorne aquilo que Jesus deixou como exemplo a se seguir. Arrependei-vos, mude a sua mente. Se o mundo jaz o inimigo, se as pessoas andam falando tão mal das outras, se as pessoas andam tão críticas, seja diferente, seja você a mudança nessa geração. Porque muitas vezes nós criticamos outras pessoas, dizemos, fulano é tão crítico, ou se não, aquela igreja é assim, assim, assado. Mas o que nós temos feito para realmente sermos colaboradores com essas mudanças? Arrependei-os, mude a sua mente. Permita que a palavra do Senhor, permita que o Espírito Santo de Deus traga paz nos seus pensamentos. Porque pessoas que têm pensamentos pacíficos conseguem trazer paz a outras vidas. Pessoas que estão sempre agitadas, pessoas que estão sempre com cabeça perturbada, não conseguem transmitir isso. Por isso, arrependam-se, arrependei-vos, ou seja, metanoia, transformação de mente. Nós precisamos disso. Eu quero ser a transformação do meu meio. Se o meio onde eu vivo não está de acordo com aquilo que eu creio, não está de acordo com a palavra, não está de acordo com aquilo que é reino de Deus, eu vou ser influência para modificar aquele meio. Não espere por ninguém. Seja você um daqueles que foram chamados nesses 5 ministérios. Seja você profeta onde você estiver, seja você evangelista, principalmente aonde você estiver. Abra a boca para declarar que o reino de Deus está no teu trabalho. Abra a boca para declarar que o reino de Deus está no meio da tua família. Abra a boca para declarar que o reino de Deus está nas ruas. O reino de Deus está na Cracolândia. O reino de Deus está em todos os lugares. Por pior que pareça aos nossos olhos, o reino de Deus é presente naquele lugar. Porque Deus não se esquiva de ninguém. Ele não se afasta de ninguém. Por isso, mude a sua mente. Metanoia. Deixa Deus transformar aquilo que muitas vezes tem sido pedra de tropeço até para a sua vida. Uma mente tão, às vezes, cauterizada. Uma mente tão difícil de ser transformada. Em amor, permita que Jesus transforme. Porque todas as coisas que Jesus fez aqui na terra, toda a transformação sempre foi em amor. E Ele é o mesmo. Se alguém de repente te decepcionou, se a igreja algumas vezes te decepcionou, Ele é aquele que nunca vai te decepcionar. Então pergunte para Ele, por que isso aconteceu? O que eu posso fazer para mudar isso? Qual a transformação na minha mente que precisa ser necessária para que eu possa lidar bem com isso? Porque nem todos os dias serão favoráveis. Nem todas as palavras lançadas sobre você serão favoráveis, serão bem-vindas. Mas que sua mente esteja totalmente transformada para que, quando isso acontecer, você receba em paz, porque você sabe em quem tem crido. Pessoas que vivem essa paz não se desmoronam por pouco, não se desmoronam pelas situações que estão externamente, porque ela sabe que lá dentro há um reino que abunda a vida dela. O reino está entre vós. Fica com essa palavra, viva esse reino de abundância. Não vos conformeis com as coisas que estão em nossa volta. Romanos já diz, através de Paulo, não vos conformeis com as coisas que estão nesse século, mas sede transformados pela renovação de mente. E aí é uma questão até que eu já preguei em outras vezes, que as pessoas elas só sabem falar que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mas esquece que antes ele fala, sede transformados, para que a vontade dele seja boa, perfeita e agradável. Não tem como ele trabalhar nessa abundância se você não se permitir ser transformado.
Então, sede transformado todos os dias para receber verdadeiramente essa graça, essa misericórdia de Deus, porque todas as coisas que Ele faz é por misericórdia, não é por mim, não é pelos seus esforços, é porque Ele é bom o tempo todo. E Ele vai continuar sendo apesar de você, apesar das suas atitudes, apesar da sua fé, Ele vai continuar sendo bom. Então, um conselho que eu te dou, seja também fácil de se lidar, porque Ele é bom, seja bom como Ele é. Porque as pessoas precisam enxergar em nós, igreja, essa bondade que existe em Cristo. As pessoas precisam se inspirar em nós. Ontem nós falamos isso também na aula da integração. As pessoas precisam enxergar Jesus em nós. Eu falei até que da minha conversão foi difícil, porque eu enxergava nos evangélicos pessoas medíocres, pessoas fanáticas, pessoas críticas, pessoas que em tudo via pecado. Até que eu encontrei um evangelho que realmente traz refrigério à alma. Não, minha igreja aberta, não. Não é isso, é um evangelho aberto, não. Não. Mas é um Deus que ama, conserta com amor. Produz dentro de nós esse arrependimento, é algo tranquilo, é algo que vem suave, flui dentro de nós, não é algo imposto. Então que você possa viver esse evangelho de graça graciosa. Não é uma graça que leva à desgraça, mas é uma graça que te agracia de uma forma tão grande que você se sente compelido a transbordar isso a outras pessoas. E é isso que o mundo precisa, é isso que como igreja nós precisamos transmitir a outras vidas, essa graça abundante, entendermos que Jesus, Ele não veio para destruir, Ele não veio para matar, Ele não veio para apontar, Ele não veio para julgar, mas Ele veio para trazer abundância, vida e vida em abundância. Porque é automático, quando você tem esse encontro com esse Jesus, você automaticamente é transformado. Ninguém precisa te dizer nada. As coisas não são forçadas, é algo natural, porque você é tão apaixonada por esse dador da vida que você quer fazer algo por ele. Então que nessa noite você possa identificar na tua vida o que você pode fazer por ele. Quem é você no reino de Deus? Qual o teu papel no reino de Deus? Lembra do tema? Cumprindo o meu papel no reino. Saia daqui entendendo qual é o teu papel. De repente você é aquele que fala, mas eu limpo o banheiro, eu cuido do som, eu cuido... Amém, glória a Deus. Isso é algo que precisa dentro da igreja física, mas aquilo que Deus precisa contar com você é, você está evangelizando as pessoas que estão na rua? Você consegue apacentar pessoas que chegam até você? Você consegue fazer com que pessoas se inspirem tanto através de você que elas querem levar outras vidas também para este caminho? Você é uma pessoa inspiradora? Nós precisamos ser assim. Não é fácil. Talvez eu não seja, mas você querer já é um passo. Você desejar já é um passo. E é esse desejo que eu clamo para a tua vida nessa noite, que o Espírito Santo venha trabalhar no teu coração, para que Ele venha fazer com que você tenha essa vontade. Senhor, eu tenho uma vontade exagerada de fazer a tua vontade. Eu tenho uma vontade exagerada de cumprir o teu chamado. Eu quero muito, Senhor, exercer aquilo pelo qual eu fui chamado nesta geração. Jesus tem pressa. O que eu tenho feito para preparar o caminho do noivo? Eu tenho buscado os dons do Espírito para que realmente eu possa trazer o reino de Deus por onde eu for? Porque sozinho você não consegue. Você só vai conseguir trazer o reino de Deus para onde você for se o Espírito de Deus estiver contigo. Lembra das nécias? Elas não levaram o azeite. De nada adianta uma palavra fria, de nada adianta simplesmente o teu exemplo, se o Espírito Santo não estiver te conduzindo nos teus dias. Então não esqueça de pegar também, além da lâmpada, o azeite todos os dias. Leve consigo o Espírito Santo por onde você for, porque nós estamos vivendo em tempos onde nós temos que distinguir os momentos, os minutos, os segundos. Existem momentos que são cruciais na vida de outras pessoas. Para de pensar somente na tua vida.
Tem pessoas que estão aguardando, às vezes, uma palavra, um sorriso, pela internet, um vídeo, qualquer coisa. Tem pessoas que estão cometendo suicídio todos os dias porque não tem uma palavra de esperança, porque não tem conseguido ter força de se achegar. E você tem a obrigação de levar como embaixador do reino de Deus essa abundância desse reino a essas vidas. Vamos ser aqueles que vai ressuscitar esta geração que não tem fé. Ao invés de criticar minha geração, é uma geração incrédula. O meu país é um país de governo corrupto. Não, vamos fazer a diferença e vamos profetizar abundância sobre o nosso governo, inteligência sobre o nosso governo, provisão de Deus sobre o nosso governo. E abundância sobre esta geração, porque eu e você somos responsáveis por ela. Nós não fomos feitos nesse tempo à toa. Nós somos responsáveis por esta geração. Que em nome de Jesus nós possamos realmente transbordar essa abundância que vem dele por onde nós passarmos. Em nome de Jesus. E para findar, eu quero que você fique com essa palavra no teu coração, descrita em 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo é o 9. O versículo 15 é uma pequena palavra que descreve a grandiosidade de Deus e aquilo que eu estou sentindo nesse momento. Ele fala assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Inefável é uma palavra que ela não é explicada, ela não é traduzida, ela é uma palavra única, porque está descrevendo o dom de Deus, está descrevendo algo que vem de Deus. É algo, a nova versão transformadora trouxe assim, achei muito bonita essa versão, fala assim: graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Graças a Deus que nós temos isso sobre as nossas vidas. Graças a Deus que essa abundância traz a nós esperança. Dom inefável que causa imenso prazer, inebriante, algo delicioso. É isso que nós sentimos na presença de Deus. Esse dom que vem dele, essa paz, esse algo inebriante, esse algo inesgotável, indescritível. Isso eu quero que todos os meus amigos sintam. Isso eu quero que todos vocês que me acompanham agora sintam. Essa paz inesgotável, esse dom indizível. É algo que não se traduz, é algo que não se diz, indizível. Esse é meu Deus. Você não descreve, você só sente. É uma graça grandiosa. Fica você com essa palavra. Exerça você o chamado que Deus tem para a tua vida nessa geração. Não deixa que o fogo do Espírito de Deus se apague dentro de você por causa das tristezas, por causa das tragédias, por causa das angústias. Eu clamo em nome de Jesus nessa hora, que o teu Santo Espírito vá visitando cada lar que aqui está, trazendo consolo, Senhor. Trazendo, Pai, renovo a fé dos teus filhos. Traga, Pai, de volta, Senhor, aqueles que estão afastados dos teus caminhos. E se tiver alguém aqui entre nós que de repente esteve afastado dos caminhos do Senhor, ou está afastado, e se você quiser nessa noite se reconciliar com o Senhor Jesus, tem um link aí que o pessoal da comunicação deixou aí disponibilizado para que você possa falar: sim, eu aceito Jesus. Sim, eu quero renovar minha aliança com Jesus. Sim, eu estive em caminhos tortuosos, eu estive distante, mas hoje eu quero entregar minha vida para Jesus mais uma vez. Ele é aquele Deus que está de braços abertos. Ele é aquele Deus que está aqui dizendo assim: toma minha lâmpada, leve consigo minha lâmpada. E além da lâmpada, Ele traz consigo também o azeite. Não esqueça de levar todos os dias esse azeite. Esse azeite que traz a personificação do reino de Deus na terra. É como nós cantamos no início. Como foi? Que traga o teu reino. Desça o céu sobre nós. Desça o céu sobre nós. Desça o céu sobre nós. Às vezes nós estamos tão acostumados com as coisas terrenas que nós esquecemos que é possível os céus descer sobre nós.
Mas quando você entender que o céu faz parte dos nossos dias, o mundo de Jesus, o mundo celestial pode fazer parte dos nossos dias, a tua postura vai mudar. A tua alegria vai ser real. Porque a alegria daqueles que amam e servem a Jesus não é uma alegria simplesmente de rir. Não é uma alegria simplesmente de mostrar os dentes. Mas é uma alegria que vem na alma. Às vezes você está sério, mas a tua alma está cheia de alegria. Está cheio de paz. Está cheio de contentamento. E eu profetizo sobre a tua vida, você que está triste, você que diz, mas eu não tenho motivos para me alegrar. O Espírito Santo te visita nessa noite e diz, ei, eu sou o motivo da tua alegria. Eu sou o motivo do teu regozijo. Eu sou o motivo pelo qual você ainda continua de pé. O Espírito Santo diz assim, ó, eu sou o motivo pelo qual você ainda está aqui ouvindo a minha voz, porque eu te inspiro. Não é a tua vontade, mas Ele te inspira. Permita-se ser inspirado todos os dias pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E que essa paz que excede todo entendimento, possa ser abundante na tua vida. Que essa paz que vem dos céus possa trazer à existência algo que você talvez não tenha vivido muito nos últimos tempos. Traga à existência a esperança. Traga à existência dias bons. Traga à existência o aumento da tua fé, em nome de Jesus. Não desista, porque Jesus não desiste de você. Não desista, apesar das dificuldades. Não desista. Não seja como as 5 virgens nécias. Não se contente com o raso, mas vá na profundidade. Vai lá no profundo. Busque o Espírito de Deus. Busque os dons de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque mais de Deus incessantemente. Busque, 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 busque. Até você cansar. E quando você cansar, você vai pedir forças para o Senhor, para que Ele venha te renovar ainda mais. E você continue a buscar até que Ele venha nos buscar. Faça tudo aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Não espere por ninguém. Faça, vá, fale, pregue. Não deixe de falar do amor de Cristo aonde você estiver. Não deixe, porque se você calar, até as pedras falarão. Então não deixe que ninguém faça por você aquilo que Deus colocou na tua boca. Não deixe de profetizar aonde não há vida, com medo de que de repente a tua palavra não vai surtir efeito. Deus tem levantado profetas nessa geração para que realmente possa trazer algo novo para este mundo. Profeta, não se cale. Profetiza a vida no meio dos ossos secos. Até onde você não enxergar a possibilidade, profetiza, porque é lá que Deus vai agir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe você grandemente. Adore comigo. Ele está no barco, ainda que levante as ondas e escuro estiver. Ele está tranquilo lá na proa, está dormindo, vai ficar tudo bem. Sobre as ondas o seu barco vai, em um mundo escuro e perigoso, mas a paz no barco em que ele está, vai ficar tudo bem. Quem é
esse que ordene as ondas, pode acalmar. Ele é quem tira o medo e em águas calmas faz seu barco navegar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ele está no barco e ainda que levante as ondas e escuro estiver, Ele está tranquilo, lá na proa está dormindo, vai ficar tudo bem. Sobre as ondas o seu barco vai, em um mundo escuro e tenebroso, mas a paz no barco em que ele está, vai ficar tudo bem. Quem é esse que ordene os ventos, manda cessar? Quem é esse que ordena e as ondas manda se acalmar? Ele é quem tira o medo e em águas calmas faz seu barco navegar. Seu nome é conhecido sobre a terra, seu nome é conhecido sobre o céu. O universo inteiro o adora. O seu nome é Jesus. Quem é esse que ordena e os ventos manda cessar? Quem é esse que ordena e as ondas pode acalmar? Ele é quem tira o medo e em águas calmas faz seu barco navegar. Quem é esse que ordena e os ventos manda cessar? Quem é esse que ordena e as ondas manda se acalmar? Ele é quem tira o medo e em águas calmas faz o teu barco navegar. Ele é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, por esse culto maravilhoso que Ele nos deu o privilégio de podermos oferecer a Ele. Palavra abençoada, nunca tinha feito essa associação das 10 virgens e associando essas 5 prudentes aos ministérios que existem dentro da igreja do Senhor. Que Deus te abençoe, pastora Fabrícia. Palavra também de dízimos e ofertas, uma palavra maravilhosa. A diaconisa Mariana Maná falou que se na época da lei foi a época em que o dízimo é estabelecido, e na época da lei nós dávamos 10%, imagine agora na graça. Que coisa linda, né? É verdade, a gente sempre se sente muito, de fato, constrangido face ao amor de Deus por nós. E aí a gente diz o que disse o salmista: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que você possa ser alvo desta graça todos os dias e que você possa viver como um genuíno embaixador do reino dos céus nessa terra. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade de estar na tua casa e com o nosso coração tranquilo. E quando nós falamos tranquilo, é no sentido de crermos que este tempo tem nos dado o privilégio de exercer a musculatura da fé.
Obrigada porque nós temos também encontrado nesta época o domínio próprio. E dominando as nossas emoções, o Senhor tem nos dado a sabedoria para dominarmos as adversidades. E quem domina as adversidades também domina as potestades. Obrigado pela sabedoria, pelo discernimento. Obrigado pela ousadia. Obrigado pela tua resposta em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, o teu povo. E que em breve nós possamos estar juntos novamente. Mas que nesse momento nós venhamos a entender a necessidade de ficarmos em casa. Em nome de Jesus, Senhor, guarda-nos. E que a tua mão esteja continuamente sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que, como as virgens prudentes, aguardam a volta do Senhor Jesus. Maranata. E quem crê diz, e quem diz amém e pode, abraça também. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Uma missão, uma dor só, uma perseguição, lutando junto ao outro com um olhar de compaixão. E contra o inimigo travavam grandes guerras, orando em unidade, cumpriu-se a esperança e o vento soprou. Orando em unidade, cumpriu-se a esperança e o vento soprou. A promessa chegou e o fogo desceu, purificou, fortaleceu. A oração foi ouvida, a unidade prevaleceu, o vento soprou, o Espírito Santo desceu. Era um só amor, uma só voz, um só desejo, uma só busca. Era um só anseio, uma missão, uma dor só, uma perseguição.